Quando eu abri aquele e-mail, confesso que demorei alguns segundos para acreditar no que eu estava lendo. O nome ali, em negrito, parecia uma piada do destino. Era dele. Do cara que passou a adolescência inteira rindo de mim, imitando a minha voz quando eu dizia que tinha um sonho, fazendo piada com o meu caderno de planos. Agora, anos depois, ele escrevia: "Boa tarde, Lucas. Fiquei sabendo que sua empresa está crescendo e contratando. Tô desempregado há meses. Se tiver qualquer vaga, até a mais simples, eu topo. Só preciso de uma oportunidade." Eu podia ter rido. Podia ter fechado o e-mail e continuado meu dia como se nada tivesse acontecido. Mas, em vez disso, fiquei ali, sentado na minha própria sala, cercado de mesas, computadores, gente trabalhando para uma ideia que um dia foi motivo de piada, e voltei no tempo. Voltei para aquele garoto que andava com o tênis furado, a mochila rasgada e um sonho grande demais para caber numa casa de 2 cômodos. Voltei para o dia em que riram de mim pela primeira vez. Antes de eu te contar essa história, eu tenho um pedido rápido para te fazer. Se você gosta de histórias que falam com o coração, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo a gente. Eu amo saber até onde essas histórias chegam. Agora respira fundo e vem comigo até o final, porque essa história pode mexer muito com você. Naquela época, tudo o que eu tinha cabia num quarto apertado, com parede mofada e uma cama que rangia se eu respirasse mais fundo. Minha mãe trabalhava o dia inteiro como faxineira em 3 casas diferentes. Chegava com as mãos cheias de produto de limpeza e as costas cheias de dor. Ela vivia dizendo que cansaço não matava ninguém, mas a cara dela desmentia essa frase toda noite. Ainda assim, sempre dava um jeito de deixar um café pronto para mim de manhã, mesmo que fosse aquele café fraco, ralo, que mais parecia água suja. Eu cresci ouvindo a mesma música. A gente não tem dinheiro para isso, Lucas. A gente não tem estudo para isso. A gente não nasceu para isso. Esse isso podia ser qualquer coisa que fugisse da sobrevivência. Podia ser um tênis de marca, um videogame, um passeio no shopping e, principalmente, podia ser um sonho. Só que, por alguma razão que nem eu sei explicar direito, o não nunca me impediu de imaginar um sim. Eu adorava desenhar. Não gente, nem paisagem. Eu desenhava coisas que não existiam. Lojas, logotipos, letreiros luminosos com o meu nome, plantas de lugares que eu inventava. No meu caderno velho, que eu ganhei doado pela escola, eu rascunhava o futuro como se ele fosse inevitável. Escrevia no topo das páginas, Empresa do Lucas. Embaixo eu anotava ideias. Um lugar onde as pessoas pobres também se sintam importantes. Onde todo mundo seja tratado como cliente VIP. Eu não sabia que nome dar para aquilo. Agência? Loja? Negócio? Eu só sabia que queria criar algo meu. Algo que mudasse não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Na 8ª série, a escola resolveu fazer uma atividade chamada Feira das Profissões. A ideia era cada aluno apresentar o que queria ser quando crescesse. Tinha gente que queria ser policial, professor, enfermeira, militar, dentista. Quando chegou a minha vez, eu subi na frente da sala com o coração batendo na garganta e o caderno apertado nas mãos. "E aí, Lucas?" perguntou a professora sorrindo, na frente de todo mundo. "Conta pra gente o que você quer ser." Eu respirei fundo e disse: "Eu quero ter minha própria empresa. Quero abrir um negócio que comece pequeno, mas cresça. Quero empregar gente do meu bairro, dar oportunidade para quem nunca teve." Alguns colegas riram de leve. Outros olharam para mim com aquela mistura de pena e deboche. Mas eu continuei. "Eu sei que a gente não tem muito, mas eu não quero ser só funcionário a vida toda. Eu quero ser patrão também. Eu quero construir algo meu." Foi quando eu ouvi a primeira gargalhada mais alta. Veio de trás da sala, da mesa onde ele estava. Diego, o garoto mais zoeiro da turma, o que todo mundo achava engraçado, o que sempre tinha uma piada pronta para qualquer situação. Ele se inclinou para frente, colocou a mão na mesa e gritou: "Olha o patrão aí, gente. Vê se pode." O cara nem tem dinheiro para comprar outro tênis e já está falando de empresa. A sala explodiu em risadas. Gente batendo na carteira, apontando para mim, imitando minha voz. "Quero ser patrão. Quero ser patrão."
Eu senti meu rosto queimar. Meus olhos começaram a encher de lágrimas, mas eu engoli tudo. Empurrei o choro para dentro como eu sempre fazia. A professora tentou acalmar. Pessoal, chega. Respeitem o colega. Sonhar não custa nada. Mas foi justamente essa frase que doeu mais. Sonhar não custa nada. Parecia que para ela também aquilo não passava de um capricho inútil. Algo bonito de se falar, mas impraticável para quem vem de onde eu vinha. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, joguei o caderno em cima da cama com raiva. Minha mãe estranhou. Que foi, Lucas? Nada. Eu conheço esse nada. Fala. Eu sentei na beira da cama e contei tudo. A feira, as risadas, o patrão ecoando na sala como ofensa. Ela ouviu calada, mexendo no avental, com o olhar cansado, mas atento. Quando eu terminei, já tinha uma lágrima presa no canto do olho. E você? Ela perguntou. Acredita nisso aí que você falou? Acredito, mãe. Mas parece ridículo, né? Olha pra gente. Eu não tenho nada. A gente mal paga aluguel. Eu nem computador tenho. Como é que eu vou ter empresa? Ela suspirou fundo. Por um momento eu achei que ela fosse repetir o que sempre dizia, que a gente não nasceu para isso. Mas naquela noite ela falou diferente. Filho, eu não sei como. Eu não tenho resposta. Eu só sei que se você for desistir, não desiste porque riram de você. Se for para você largar esse sonho, larga porque você não quer mais. Não porque alguém te convenceu que você não pode. Ela fez uma pausa, passou a mão no meu cabelo e completou. Se o povo tá rindo, é porque tá pequeno demais para entender o tamanho da coisa que você tá enxergando lá na frente. Eu nunca esqueci essa frase. Foi a primeira vez que alguém me deu permissão para sonhar sem pedir desculpa. O tempo passou e o ensino médio chegou chutando a porta com boletos emocionais, responsabilidades e a pressão do "o que você vai fazer da vida?". Enquanto muita gente sonhava em passar num concurso ou arrumar qualquer emprego que desse estabilidade, eu continuava rabiscando meus planos no mesmo caderno. Agora, ele já tinha páginas coladas com fita, o espiral torto, as folhas amareladas. Mas para mim, era o meu tesouro. Só que, do lado de fora daquele caderno, a realidade não tinha muita paciência com sonhos. No meu último ano, meu pai, que aparecia e sumia como tempestade de verão, voltou para casa só para deixar mais caos. Veio bêbado, brigando, reclamando da vida. Em uma das discussões, ele olhou para mim e disse: "Esse moleque aí vive no mundo da lua, fica rabiscando cadernos como se isso enchesse a geladeira. Sabe o que você precisa, Lucas? Acordar. Vai trabalhar, rapaz. Esquece esse negócio de empresa. Isso é coisa pra gente rica." Eu ouvi aquilo em silêncio. Lá dentro, uma parte de mim começava a acreditar que talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse mesmo no mundo da lua. Mas outra parte, menor, teimosa, insistia em permanecer acesa. Quando me formei no ensino médio, não tinha festa, não tinha formatura com terno alugado nem jantar em restaurante. Tinha só um certificado amassado numa pasta de plástico e a consciência de que dali para frente, ou eu dava um jeito de ganhar dinheiro, ou eu virava mais um peso dentro de casa. Então, eu comecei a procurar emprego. E foi assim que eu fui parar num call center. O setor era uma sala longa, fria, cheia de cabines enfileiradas com gente falando ao telefone ao mesmo tempo, como se fosse uma sinfonia de pedidos de desculpa e tentativas de convencer desconhecidos a pagarem contas atrasadas. Eu fui treinado para ler scripts, seguir regras, aguentar xingamento e, no final do mês, receber um salário que mal dava para cobrir as contas básicas. Os primeiros dias foram uma mistura de alívio e frustração. Alívio por finalmente ter uma renda. Frustração porque cada "bom dia, senhor, tudo bem?" parecia empurrar meu sonho para mais longe. Ali dentro, eu era só mais uma voz anônima atrás de um alô. Ninguém queria saber se eu tinha ideias, planos, visões. Queriam que eu batesse meta. Foi nessa época que eu reencontrei o Diego. Ele trabalhava no mesmo prédio, em outro andar, num escritório bem melhor. Camisa social, sapato engraxado, relógio caro no pulso. Um dia, a gente se encontrou no elevador. "E aí, patrão?" ele disse assim que me reconheceu. "Virou dono da empresa e não avisou a gente?"
Eu sorri sem graça. Tô trabalhando aqui no call center do segundo andar. Ele levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Ah, é? Pensei que já tivesse sua multinacional. Você falava tanto disso na escola? O elevador se encheu de outras pessoas, mas eu conseguia sentir o peso do olhar dele em cima de mim. Quando a porta abriu no meu andar, eu saí rápido com a sensação de que cada passo meu ecoava fracasso, fracasso, fracasso. Naquela noite em casa, eu fiquei olhando para o meu caderno de planos, aberto na cama. Parecia ridículo. Enquanto eu lia as palavras empresa do Lucas, dava vontade de riscar tudo com um X enorme e aceitar que aquilo não passava de fantasia de adolescente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Na empresa, anunciaram um concurso interno de ideias. Proponha melhorias para o setor, novas soluções, formas de atender melhor os clientes. A melhor ideia ganharia um bônus em dinheiro e seria apresentada à diretoria. Eu lembro de ter segurado aquele panfleto com a mesma sensação de quem vê uma fresta de luz entrar pela janela de um quarto escuro. Naquela semana, eu praticamente não dormi. Saía do trabalho, jantava qualquer coisa e mergulhava no caderno. Peguei tudo que eu já imaginava há anos: atendimento humanizado, treinamento diferente, sistema mais organizado, espaço de acolhimento para os funcionários, e montei um projeto. Era simples, nada muito sofisticado, mas tinha alma. Tinha verdade. Quando chegou o dia de entregar a proposta, minhas mãos suavam. Eu entreguei para a supervisora, que pegou o envelope sem nem olhar para minha cara direito, como se fosse só mais um. Alguns dias depois, me chamaram numa sala. Eu sentei, o coração disparado. Na mesa estavam a supervisora, o gerente, e mais 2 caras de terno que eu nunca tinha visto. Lucas, lemos a sua ideia, o gerente começou. Interessante. Tem alguns pontos legais. Por um instante, eu me enchi de esperança. Mas, ele continuou, é um pouco idealista demais. Esse negócio de acolher funcionário, rever metas, cuidar da saúde mental, isso é bonito no papel, mas não é muito prático, entende? Eu forcei um sorriso. Entendo. De qualquer forma, a gente agradece o esforço. Continue assim, quem sabe um dia você sobe de cargo. Eu saí da sala meio tonto. Eu tinha colocado ali um pedaço do meu sonho, e ele foi reduzido a bonito no papel. Porém, algumas semanas depois, começaram a aparecer pequenas mudanças na empresa. Uma cartilha nova de atendimento, um trecho do meu texto copiado, algumas das minhas ideias aplicadas, mas sem o meu nome em lugar nenhum. Eu entendi. Eles tinham usado o que podiam, sem assumir que aquilo tinha partido de um operador de headset que ganhava pouco e sonhava demais. Aquilo doeu de um jeito diferente. Não era só a humilhação de ser rido, era a sensação de ser usado. Foi nessa época que as coisas em casa pioraram. Minha mãe começou a passar mal com mais frequência, cansaço, falta de ar, tontura. No posto de saúde, falaram em pressão alta, estresse, tem que descansar mais, como se ela pudesse escolher. Um dia ela desmaiou no meio da faxina. Caiu com o rosto no chão, na frente da patroa. Ligaram para mim e eu saí correndo do trabalho. No hospital, o diagnóstico veio com a frieza de quem vê isso todo dia. Princípio de AVC, começo de um problema sério no coração. Ela precisa desacelerar, o médico disse. Se continuar nesse ritmo, o próximo pode não ser só um aviso, desacelerar, como se fosse simples. Se ela não trabalhasse, quem pagava o aluguel? Quem colocava comida no armário? Eu tentei falar com ela, dizer que arrumaria mais bico, que daria um jeito. Ela, deitada na maca, com o cabelo grudado na testa de tanto suor, segurou a minha mão com uma força que eu jamais vou esquecer. Lucas, eu não quero que você vire escravo de conta, não. Eu já sou. Você ainda pode ser outra coisa. Não joga seu sonho fora por minha causa. Eu respirei fundo para não chorar ali mesmo. Mãe, não fala isso. Você é a única que acredita em mim. Ela sorriu fraco. Eu acredito. Mas acreditar não paga boleto, eu sei. Só que eu preferia ficar doente de corpo do que ver você doente de alma. Eu saí daquele hospital com um nó na garganta
e uma decisão pendurada no peito. Eu sabia que precisava fazer algo, mas a realidade não queria saber de discurso bonito. As contas começaram a se acumular. Remédio, exame, aluguel atrasado. Eu aceitei um segundo trabalho, entregando panfleto na rua em meio período, e continuei no call center no outro. Dormia 4, 5 horas por noite. Almoçava em pé, no intervalo de um ônibus para outro. Foi nesse período que minha namorada terminou comigo. A gente estava junto há quase 2 anos. Ela sempre ouviu minhas histórias de quando eu tiver minha empresa, quando tudo der certo, mas com o tempo começou a cansar. Lucas, eu não aguento mais te ver assim, ela disse numa noite de sexta-feira, sentada comigo num banco de praça, com um olhar entre o carinho e a exaustão. Você trabalha igual um condenado, vive cansado, mas continua falando de futuro como se fosse um filme que nunca lança. Eu tô tentando, amor. Eu sei que você tá tentando, mas eu não sei se eu quero esperar a vida inteira por um talvez. Eu quero algo concreto. Aquela palavra, concreto, ficou ecoando na minha cabeça. No outro dia, ela me mandou mensagem terminando tudo. Disse que me desejava o melhor, que eu era uma pessoa incrível, mas que precisava seguir o próprio caminho. Eu li, respirei fundo e respondi algo educado, seco. Depois, desliguei o celular e sentei na beira da cama, com a sensação de que tudo estava desmoronando de uma vez só. Eu pensei em desistir, de verdade. Não num sentido dramático de filme, com música triste ao fundo. Foi algo silencioso, um cansaço tão profundo que parecia não ter fundo. Eu olhei para o meu caderno de planos que ainda estava lá na mesma prateleira e pensei, para quê? Peguei o caderno, abri numa página qualquer e vi um desenho antigo. Uma fachada com vidro, uma placa com o nome Horizonte, pessoas entrando e saindo. Era esse o nome que eu tinha escolhido para o meu futuro negócio. Horizonte, porque eu sempre imaginei que esse seria o lugar onde, mesmo rodeado de limites, a gente ainda poderia ver longe. Naquele dia, eu quase joguei o caderno no lixo. Segurei firme, fiquei com ele sobre a lata, pronto para soltar. Mas uma lembrança me segurou. A voz da minha mãe dizendo, não desiste, porque riram de você. Eu guardei o caderno de novo, não por acreditar, mas por um respeito quase automático por aquela versão de mim que ainda acreditava. O ponto mais baixo da minha vida não foi a falta de dinheiro, nem o término, nem as noites em claro. Foi uma tarde de sábado chuvosa, em que eu estava no ponto de ônibus esperando para ir para o meu segundo trabalho. A chuva batia inclinada, molhando o banco de cimento, e eu estava ali com o uniforme encharcado, o tênis pesando, o corpo doendo, quando eu vi um carro parar num posto de gasolina ali perto. Era um carro bom daqueles que eu só via na televisão. De dentro, desceu o Diego, com uma jaqueta cara, um sorriso no rosto, falando alto no celular. Ele entrou na conveniência, rindo, gesticulando como se o mundo inteiro fosse um palco, e ele fosse o protagonista. Por um instante, eu quis me esconder. Mas era tarde. Quando ele saiu, me viu. E aí, patrão? Ele disse de novo, como se o tempo não tivesse passado. Parece que a empresa ainda não saiu do papel, hein? Eu sorri sem mostrar os dentes. Tô correndo atrás. Correndo atrás do ônibus, né? Ele riu, olhando pro meu uniforme e depois pro meu tênis encharcado. Mas é isso aí, mano. Cada um com a vida que merece. Ele entrou no carro e foi embora, me deixando ali, com o barulho da chuva e das gotas escorrendo pela minha cara, misturadas com lágrimas que eu juraria que eram só água. Naquele momento, eu senti uma revolta tão grande que quase doeu fisicamente. Não era inveja, era a sensação de ser condenado por tentar algo diferente. Foi também naquele momento que algo dentro de mim, que já estava quase apagado, decidiu que se era para eu ser motivo de piada, pelo menos seria tentando até o fim. Eu não sabia, mas o ponto mais baixo estava prestes a se encontrar com a primeira fagulha de virada. E ela viria de um lugar que eu jamais poderia prever. Algumas semanas depois, minha mãe foi dispensada de uma das casas onde trabalhava. A patroa disse que não dava mais, que ela estava lenta, distraída, como se doença fosse defeito de produto. Desempregada e doente, ela voltou para casa naquele dia mais curvada, mais silenciosa que o normal.
Eu estava contando moedas para pagar a conta de luz quando ouvi batidas na porta. Era o dono da mercearia da esquina, o seu Antônio. Um senhor de uns 60 e poucos anos, bigode grosso, olhar firme e uma gentileza cansada. Ele sempre foi um dos poucos que tratavam minha mãe com respeito, oferecendo um café, perguntando da saúde. Dona Maria, tá tudo bem? Ele perguntou, entrando com um saco de compras nas mãos. Fiquei sabendo que a senhora saiu do emprego. Minha mãe sorriu sem graça. Tô me virando, seu Antônio. Deus não desampara. Ele colocou o saco em cima da mesa. Dentro tinha arroz, feijão, óleo, macarrão, leite. Coisas que a gente já não via tão cheias fazia tempo. Isso aqui não é favor, não, ele disse. É semente. Eu, sem entender, perguntei, semente? Ele me olhou demoradamente, como se estivesse medindo algo em mim que nem eu sabia que existia. Eu te vejo todo dia passando na frente da minha mercearia com aquele caderno debaixo do braço. Dia sim, dia também. Você acha que eu não reparo? Eu corei na hora. São umas ideias aí. Ideias, né? Então faz o seguinte, menino Lucas. Amanhã, depois do seu trabalho, passa na mercearia. Quero conversar com você com calma. Eu passei o resto do dia tentando adivinhar o que ele queria. Será que ia me oferecer um emprego de empacotador? De caixa? Eu aceitaria qualquer coisa naquele momento. No dia seguinte, depois de mais um turno no call center, eu fui até a mercearia. O movimento já estava fraco. O cheiro de pão velho e frios se misturava com o barulho distante de televisão ligada. Seu Antônio me esperava atrás do balcão, com uma xícara de café na mão. Senta aqui, rapaz, ele disse puxando uma cadeira. Trouxe o caderno? Eu tirei o caderno da mochila meio envergonhado. Ele folheou as páginas devagar, lendo os rabiscos, os desenhos de fachada, as anotações sobre atendimento, ambiente, frases motivacionais nas paredes. O silêncio dele parecia uma sentença de julgamento. Até que ele fechou o caderno, apoiou as mãos sobre ele e suspirou. Sabe qual é a diferença entre quem tem ideia e quem tem sonho? Não. Essa é coisa que passa pela cabeça de todo mundo. Sonho é quando a ideia incomoda tanto que você não consegue mais viver como se ela não existisse. Me parece que você não tem só ideia, Lucas. Você tem sonho. Eu engoli seco. Só que eu não tenho dinheiro. Não tenho estudo, não tenho... Só que eu não te perguntei o que você não tem. Eu tô te perguntando o que você tem. Você tem isso aqui. Ele bateu com a mão de leve, no caderno. E tem uma coisa que eu vejo pouco por aí. Brilho no olho. Ele se levantou, foi até a porta da mercearia e apontou para uma casa ao lado, vazia, com uma placa velha de aluga-se, quase caindo. Aquela casa tá parada faz tempo. Era de um amigo meu. Deixou comigo para ver se eu arrumava alguém para cuidar. Tem 2 cômodos e um banheiro. A estrutura tá meio caída, mas o teto não desaba, não. Eu estava pensando em transformar em depósito, mas quando vi esse seu caderno, me veio outra ideia. Ele voltou, puxou a cadeira de novo e sentou na minha frente. E se o primeiro horizonte começasse ali? Pequeno, simples, sem luxo, mas com alma. Eu ri, nervoso. O senhor tá brincando, né? Tô, não. Eu não tenho dinheiro para investir muito, mas posso negociar um aluguel simbólico. Muito abaixo do valor. E talvez ajudar com umas prateleiras velhas que eu tenho no fundo. O resto, você dá um jeito. Meu coração disparou. As vozes dentro da minha cabeça começaram a gritar ao mesmo tempo. Isso é loucura. Você mal paga as contas. Você vai afundar mais ainda. Você não sabe nem por onde começar. E por cima de todas elas, quase sussurrando, estava a voz da minha mãe. Eu preferia ficar doente de corpo do que ver você doente de alma. Por que o senhor está fazendo isso? Eu perguntei, desconfiado. Ele abriu um sorriso que tinha mais melancolia do que alegria. Porque um dia eu tive um sonho também, e ninguém acreditou. Eu abri essa mercearia sozinho, com um empréstimo que quase me matou de susto. Já pensei em desistir 1000 vezes, mas estou aqui até hoje. E eu aprendi uma coisa. Se Deus me deu um pouco, talvez seja para eu repartir com quem ainda não tem nada. Eu sentei ali, em silêncio, por alguns minutos. Sentia que, se dissesse sim, minha vida nunca mais seria a mesma. E, se dissesse não, eu passaria o resto da vida me perguntando, e se?
Eu topo, eu disse, finalmente com a voz tremendo. Eu não sei como, mas eu topo. Ele sorriu, estendeu a mão calejada e apertou a minha com firmeza. Então seja bem-vindo ao começo do seu horizonte. Naquela noite eu cheguei em casa com uma mistura de medo e euforia. Contei tudo para minha mãe, que me ouviu com os olhos cheios d'água. Você tem certeza, meu filho? Não. Eu ri. Eu só tenho vontade. E talvez seja isso que eu precise agora. Ela segurou meu rosto entre as mãos, como fazia quando eu era criança. Então vai. Vai com medo mesmo. Mas vai. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Eu continuei no call center por um tempo para não ficar totalmente sem renda. E nas horas vagas, trabalhava na casa ao lado da mercearia, transformando ruína em promessa. Limpei parede, lixei porta, pintei janela com tinta barata que descascava se alguém olhasse torto. Um amigo que trabalhava com marcenaria me ajudou a fazer prateleiras improvisadas. Outro que sabia um pouco de design me ajudou a transformar meus rabiscos num logotipo de verdade. Horizonte. Pessoas antes de números. Não era uma agência de publicidade, nem uma loja chique no centro. Era um espaço híbrido, uma pequena sala onde eu oferecia serviços que eu tinha aprendido sozinho, fuçando na internet. Criação de identidade visual para pequenos negócios, consultoria de atendimento, ajuda com redes sociais e, ao mesmo tempo, um lugar onde os moradores do bairro podiam entrar, sentar, tomar um café barato e conversar. Eu queria que ali, quem não era ouvido em lugar nenhum, pudesse, pelo menos, sentir que sua história importava. Os primeiros dias foram um fracasso retumbante. Eu abria a porta, arrumava as coisas, deixava o letreiro improvisado aceso e esperava. Ouvia o barulho da rua, o movimento da mercearia ao lado, o sobe e desce das pessoas com sacolas nas mãos, mas ninguém entrava. Alguns olhavam de longe, curiosos, como quem observa algo fora de lugar. Um ou outro lia a placa, franzia a testa e seguia o caminho. Eu comecei a pensar que tinha cometido o maior erro da minha vida. Até que, numa terça-feira de manhã, uma senhora entrou. Roupa simples, olhar tímido, a pele marcada por anos de sol e preocupação. Aqui é o lugar que faz nome para a loja? Ela perguntou, segurando um panfleto amassado que eu tinha deixado na mercearia. É sim. Eu sorri, tentando disfarçar a empolgação. Senta aqui, por favor. Ela me contou que vendia bolo por encomenda, mas queria abrir uma lojinha de esquina e não tinha ideia de como chamar. Eu ouvi cada detalhe, como se estivesse escutando a história mais importante do mundo. Perguntei sobre a infância dela, sobre o que ela sentia quando cozinhava, sobre o que queria que as pessoas sentissem ao comer o que ela fazia. No final da conversa, sugeri um nome simples, mas cheio de significado para ela. Desenhei um rascunho de logotipo e prometi entregar uma arte bonitinha impressa no dia seguinte. Quando ela foi embora, eu sentei na cadeira e, pela primeira vez, senti que algo ali fazia sentido. Talvez eu não tivesse a empresa dos meus sonhos ainda, mas naquele pequeno espaço eu já estava ajudando alguém a dar nome para o próprio sonho. Devagar, muito devagar, o boca a boca começou a funcionar. Um vizinho indicava para o outro, um comerciante falava de mim para o amigo. Eu fazia de tudo, logo cartão de visita, card para rede social, até ajudava a organizar vitrine. Eu cobrava barato, às vezes quase nada, porque eu sabia que o povo do bairro não tinha dinheiro sobrando. E mesmo assim, algumas vezes eu ouvia, depois eu pago, e esse depois nunca chegava. Eu voltava para casa cansado, muitas vezes com o bolso vazio, mas com o coração cheio de uma sensação estranha de propósito. Não era felicidade plena, porque as contas continuavam vindo. A doença da minha mãe continuava avançando, e o futuro ainda era um ponto de interrogação enorme. Mas, pela primeira vez, eu sentia que estava andando na direção de alguma coisa que era minha. Foi nessa época que a vida decidiu testar minha fé de novo. A empresa de call center anunciou cortes. A crise tinha apertado, contratos foram rescindidos e quase metade da equipe foi mandada embora. Eu estava nessa lista. Um dia me chamaram na mesma sala em que um dia tinham rejeitado o meu projeto. O discurso foi rápido.
Você é um bom funcionário, mas, infelizmente, teremos que reduzir o quadro. Não é pessoal, é financeiro. Uma pequena indenização, um aperto de mão automático. E eu estava oficialmente desempregado. Eu saí do prédio com uma caixa de papelão nas mãos, meus poucos objetos dentro. Uma caneca rachada, um bloco de notas, uma caneta que falhava às vezes, e um misto de pânico e liberdade. Se por um lado agora eu tinha mais tempo para me dedicar ao horizonte, por outro, eu tinha menos segurança do que nunca. Em casa, eu contei para minha mãe, esperando ver preocupação no rosto dela. Em vez disso, ela me surpreendeu com um sorriso fraco. Então agora você vai ter que fazer o seu sonho dar certo de qualquer jeito, né? Mãe, e se não der? Ela respirou fundo, olhou para mim e disse a frase que mudou tudo. Filho, eu prefiro ver você falhando tentando o que ama do que te ver dando certo numa vida que você odeia. Eu abracei minha mãe com a sensação de que aquele era um dos últimos abraços em que ela ainda teria forças para me apertar de volta. E talvez por isso, eu decidi honrar cada palavra dela. Foi assim que eu mergulhei de cabeça no horizonte. Sem plano B, sem rede de segurança. Eu comecei a visitar comércio por comércio, oferecendo meus serviços. Batia na porta, me apresentava, mostrava meu caderno com exemplos de trabalhos que eu tinha feito. Muitos diziam não, alguns diziam talvez, poucos diziam sim. Mas cada sim era um tijolo na construção da minha empresa. Eu passei a usar as redes sociais não só para mostrar o que eu fazia, mas para contar histórias. Em vez de só divulgar logotipos e cartões, eu falava sobre o sonho de cada cliente. Dona Maria, 52 anos, decidiu abrir sua primeira loja de bolos depois de uma vida inteira cozinhando para os outros. Seu João, pedreiro, agora tem a própria equipe e quer mostrar que profissional honesto ainda existe. As pessoas começaram a seguir, a comentar, a compartilhar. Não porque meu design era perfeito, mas porque elas se viam naquelas histórias. Um dia, uma dessas postagens viralizou. Era a história de uma jovem mãe solo que vendia quentinha na rua com o filho pequeno no colo. Eu ajudei ela a criar uma marca simples, mas cheia de carinho. Tirei uma foto dela com o filho segurando a primeira sacolinha com o novo logotipo e escrevi um texto sobre coragem. De repente, as notificações começaram a explodir. Gente de outros bairros, de outras cidades, se oferecendo para ajudar, pedindo o contato dela, elogiando o trabalho. Junto com essa onda, veio também uma enxurrada de seguidores novos para o perfil do Horizonte. Pequeno ainda, mas mais visto. E, com essa visibilidade, começaram a aparecer clientes de lugares que eu nunca tinha pisado. Lojas de bairro mais rico, gente querendo um toque humano na marca, cansados de agência grande que tratava eles como número. Eu não tinha equipe, não tinha estrutura. Tinha só um computador meia-boca, uma cadeira bamba e muita vontade de não deixar ninguém na mão. Trabalhei como nunca. Varava a madrugada acordado, ajustando cor, texto, formato, atendendo por mensagens, ouvindo reclamação e elogio na mesma intensidade. Teve noite que eu dormi com o rosto colado no teclado, literalmente. Aos poucos, os frutos começaram a aparecer de um jeito mais concreto. Eu consegui pagar as contas sem atrasar tanto. Consegui comprar um remédio melhor para minha mãe, marcar um exame num lugar onde ela seria atendida com dignidade. Consegui, depois de alguns meses, contratar a primeira pessoa para me ajudar. Um menino do bairro, talentoso, que adorava mexer com computador, mas nunca tinha tido oportunidade. Aqui você não vai ser funcionário só, eu disse para ele no primeiro dia. Você vai ser parte de algo que a gente está construindo junto. Ele me olhou com uma mistura de gratidão e nervosismo, como se estivesse entrando num mundo que ele nem sabia que existia. E era isso mesmo. Com o tempo, o horizonte cresceu. A salinha ao lado da mercearia ficou pequena demais. Eu aluguei uma sala um pouco maior, ainda na mesma região, para não perder minha raiz. Depois outra. No terceiro ano, eu olhei ao redor e vi mesas ocupadas, gente conversando sobre projetos, ideias circulando. Tinha até uma plaquinha na porta. Horizonte, Consultoria e Criação. Pela primeira vez eu senti, fisicamente, que aquilo que um dia foi rabisco tinha virado estrutura. Minha mãe,
Já mais fraca, foi até a nova sala no dia da inauguração. Eu a levei devagar, com medo de que ela tropeçasse, mas ela quis subir as escadas sozinha. Quando entrou e viu o logotipo na parede, foi como se o tempo se dobrasse, trazendo de volta o menino com o caderno na mão e a mulher exausta dizendo: se o povo tá rindo, é porque tá pequeno demais para entender o tamanho da coisa que você tá enxergando lá na frente. Lembra daquela feira na escola, filho? Ela perguntou com a voz rouca. Quando riram de você porque você disse que queria ter uma empresa? Lembro. Pois é. Eles não sabiam que estavam rindo do futuro chefe deles. Aquela frase ficou ecoando em mim. Eu ri emocionado, mas não fazia ideia de que algum tempo depois ela seria quase profética. Alguns meses após a inauguração da nova sede, o telefone tocou. Eu atendi no automático, como sempre fazia. Do outro lado, uma voz hesitante. Alô, é da Horizonte? Isso sim. Quem fala? É o Diego, da escola. Você lembra de mim? Por um instante, meu corpo inteiro gelou. Era como se o passado tivesse entrado pela linha telefônica sem pedir licença. Lembro, sim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele pigarreou sem graça. Então, cara, eu tô te ligando porque fiquei sabendo que sua empresa tá contratando. Um amigo meu viu uma vaga de atendimento que você postou nas redes sociais. Eu sabia qual vaga era. A gente estava crescendo e precisava de alguém para cuidar do relacionamento com os clientes. E... Ele continuou. Eu tô desempregado faz um tempo. A empresa onde eu estava fez uns cortes. Já mandei currículo para tudo quanto é lugar, mas tá difícil. Aí eu pensei, sei lá, né? Vai que rola uma oportunidade aí. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas que não foram ditas. Eu poderia ter jogado na cara dele cada risada, cada patrão dito com deboche, cada olhar de desdém. Poderia ter repetido as frases que ele me lançou como faca, cada um com a vida que merece. Em vez disso, eu perguntei: você tem o currículo para me enviar? Ele pareceu surpreso. Tenho, sim. Eu podia mandar para o seu e-mail? Pode. Manda e a gente analisa junto com os outros. A vaga é concorrida. Ele agradeceu meio atropelado, como se estivesse falando com alguém que ele não conhecia direito. E, de certa forma, ele não conhecia mesmo. O Lucas que atendia aquela ligação não era mais o garoto molhado de chuva, ouvindo piada na porta do posto de gasolina. Alguns dias depois, o currículo dele estava na minha mesa, junto com vários outros. Formação, experiências, cursos. A parte profissional estava toda ali organizada. Mas faltava a parte que eu lembrava bem. O riso fácil na hora de diminuir os outros, a segurança de quem sempre acreditou que pertencia a um lugar onde eu nunca seria aceito. Eu poderia simplesmente descartar o currículo. Ninguém saberia. Eu justificaria com qualquer desculpa. Mas naquela noite, enquanto todo mundo já tinha ido embora, eu fiquei sozinho na sala olhando para aquele papel. E lembrei da minha mãe dizendo que preferia me ver falhando, no que eu amo, do que dando certo, numa vida que não era minha. A verdade é que a vingança parecia uma sobremesa tentadora. Mas, conforme eu encarava aquele currículo, percebi que a sensação de ter chegado ali sem pisar na cabeça de ninguém era muito mais doce. No dia seguinte, chamei minha equipe. Temos várias opções para a vaga, eu disse. Quero que a gente escolha juntos, sem nome, sem rosto, só pelo que cada um pode oferecer. A gente analisou os currículos de forma cega, sem saber de quem era qual. No final, 3 se destacaram. Um deles era o do Diego. Irônico. A vida tem um senso de humor que às vezes beira a crueldade. Esses 3 vão para a entrevista presencial, eu disse. Vamos marcar para a semana que vem. Quando chegou o dia, sentei na sala de reuniões, com os outros 2 líderes da equipe. Um a um, os candidatos entraram. Eu ouvi histórias de luta, reinvenção, dificuldades. Gente que tinha pegado ônibus lotado, que tinha estudado em horário de almoço, que estava ali se agarrando naquela chance como quem segura a borda de um precipício. Quando o Diego entrou, o tempo pareceu retardar. Ele estava diferente, menos arrogante, menos espalhafatoso. O terno não era caro, parecia alugado. O olhar trazia algo que eu nunca tinha visto nele: insegurança.
Bom dia, ele disse, evitando meu olhar por alguns segundos, até finalmente levantar a cabeça e me encarar. Lucas, bom dia, eu respondi, neutro. Senta, por favor. A entrevista começou como todas as outras, perguntas sobre experiência, pontos fortes, pontos fracos, situações de conflito. Ele respondia num tom contido, sem as piadas de antes, sem o ar de superioridade. Em um determinado momento eu perguntei, me fala de um erro que você cometeu e do que aprendeu com ele. Ele hesitou, respirou fundo. Eu cometi muitos, ele começou. Mas tem um que me acompanha até hoje. Por alguns segundos o silêncio ocupou a sala. Ele olhou para mim, e eu tive a sensação de que estávamos, de novo, numa sala de aula, mas com os papéis trocados. Eu cresci rindo do sonho dos outros, ele continuou, principalmente do seu. Eu achava que você era ridículo por falar em ser dono de empresa, vindo de onde a gente vinha. Eu repetia as coisas que eu ouvia dos adultos, sabe? Que pobre tem que se conformar, que gente como a gente não nasce para isso. Em vez de olhar para o seu sonho como inspiração, eu usei como piada. Ele abaixou os olhos. Hoje eu entendo que eu ria mais por medo do que por maldade. Medo de encarar que eu também tinha sonhos que eu tinha engavetado por achar que não eram para mim. Ver você aqui onde você chegou é um tapa na minha cara. No bom sentido. Ele fez uma pausa, engoliu seco e completou. Então, se você me perguntar de um erro, eu diria que foi esse. Ter um dia tentado diminuir alguém para não encarar o tamanho da minha própria covardia. A sala ficou silenciosa. Até os outros dois da equipe, que não conheciam nossa história, pareciam tocados pelo que ele tinha dito. Eu poderia ter aproveitado aquele momento para devolver tudo, para humilhar, para dizer que o mundo dava voltas e agora ele estava no lugar que merecia. Mas enquanto eu olhava para aquele homem, diferente do adolescente que me chamava de patrão com deboche, eu entendi algo que demorei anos para ver. Não era sobre ele. Nunca tinha sido sobre ele. Era sobre mim. Sobre o menino de tênis furado, que mesmo com todo mundo dizendo não, decidiu acreditar num sim que quase ninguém via. Sobre a mulher doente que escolheu apoiar o sonho do filho, em vez de prendê-lo à culpa. Sobre o dono da mercearia que enxergou um horizonte numa casa velha e num caderno rabiscado. Sobre cada gente simples que entrou na minha sala carregando um sonho pequeno aos olhos do mundo, mas gigante para elas. Eu respirei fundo e perguntei a única coisa que ainda faltava. Diego, por que você quer trabalhar aqui? Ele olhou ao redor, para a sala, para o logo na parede, para os quadros com fotos de clientes e frases motivacionais que a gente tinha espalhado pelo escritório. Depois, olhou para mim. Porque eu tô cansado de trabalhar em lugares onde eu sou só um número, ele respondeu. E porque pela primeira vez na vida eu quero estar do lado de alguém que insistiu no próprio sonho, em vez de rir do sonho dos outros. Quando a entrevista acabou, ele foi embora como todos os outros candidatos, sem resposta imediata, sem promessa. Naquela noite, em casa, eu sentei na cama com o caderno antigo nas mãos. Ele ainda estava lá, a capa rasgada, as folhas desgastadas, mas o conteúdo intacto. Na primeira página, com a letra torta de um adolescente, estava escrito: Empresa do Lucas, um lugar onde ninguém vai ser ridicularizado por sonhar. Eu sorri, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, liguei para a equipe. Vamos contratar 2, eu disse. Não 1, mas o orçamento... Um deles começou. Eu sei. A gente se vira. Entre os 2 nomes aprovados estava o dele. Algumas horas depois, eu mesmo peguei o telefone e liguei. Alô? Diego, aqui é o Lucas, do Horizonte. Silêncio. Oi. Você passou na entrevista. Se ainda tiver interesse, a vaga é sua. Do outro lado da linha, eu ouvi um suspiro profundo, como se alguém tivesse tirado um peso enorme de cima do peito dele. Tenho, sim. Muito. Obrigado, cara. De verdade. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Eu sorri sozinho. Faço ideia, sim. Mais do que você imagina. No primeiro dia de trabalho dele, eu cheguei mais cedo no escritório. Fiquei observando, da minha sala, as pessoas entrando. Quando o vi passando pela porta, com uma pasta debaixo do braço e um olhar humilde,
Meu coração fez um caminho estranho entre o passado e o presente. A equipe apresentou o espaço, explicou as funções, mostrou onde ficavam os materiais. Em nenhum momento eu fiz questão de mencionar a escola, as piadas, o posto de gasolina. Não porque eu tinha esquecido, mas porque eu tinha perdoado. E perdão não é amnésia. É a escolha deliberada de não usar a memória como arma. Alguns dias depois, num fim de tarde mais calmo, ele bateu na porta da minha sala. Posso falar com você um minuto? Claro, entra. Ele fechou a porta, respirou fundo e perguntou: por que você me contratou? Eu poderia ter dado respostas genéricas. Você foi bem na entrevista. Seu currículo é bom, mas eu decidi ser honesto. Porque eu não queria que o garoto que ria de mim decidisse o que o homem que eu sou hoje faria. Ele franziu a testa, sem entender de cara. Quando eu era mais novo, tudo o que eu queria era provar para os outros que eles estavam errados. Eu continuei. Hoje, eu só quero provar para mim mesmo que eu posso ser melhor do que aquilo que fizeram comigo. Te contratar não foi um favor. Foi uma escolha de quem não quer repetir a mesma lógica. Os olhos dele marejaram. Eu não sei se algum dia vou conseguir apagar o que eu te fiz passar, Lucas. Não apaga. Eu sorri. Mas transforma. Ele assentiu, sem conseguir falar nada por alguns segundos. Depois limpou discretamente os olhos, agradeceu e saiu da sala. Algum tempo depois, eu recebi aquele e-mail que mencionei no começo da história. Não dele, mas de outro colega de escola, que também ria de mim naquela feira das profissões. O assunto era vaga de emprego. O conteúdo, uma mistura de formalidade e desespero. Soube que sua empresa está contratando. Estou desempregado há mais de 1 ano. Se houver qualquer oportunidade, ficarei grato até por uma entrevista. Eu li aquele e-mail e, em vez de sentir prazer em ver a vida dando voltas, senti um aperto no peito. Não por pena, mas por uma compreensão profunda. Quantos sonhos morreram antes de nascer porque alguém riu deles? Quantos Lucas desistiram na primeira gargalhada? Naquela noite, eu sentei diante da tela em branco e decidi escrever essa história. Não para me vangloriar. Não para dizer, eu venci e eles perderam. Mas para olhar nos olhos de quem talvez esteja exatamente no ponto mais baixo agora, cercado de risos, de dúvidas, de gente dizendo, acorda para a realidade, e dizer, eu sei como dói. Eu sei como é se sentir ridículo por acreditar em algo que ninguém mais vê. Eu sei como é olhar para o extrato bancário e para o sonho e pensar que um é inimigo do outro. Eu sei como é ouvir que pobre não nasceu para isso e ainda assim sentir dentro de você uma voz teimosa dizendo, talvez eu tenha nascido, sim. Riram do meu sonho. Muito. Me chamaram de louco, de iludido, de imaturo. Usaram as minhas ideias sem colocar meu nome. Me trataram como se eu estivesse pedindo demais por querer um pouco mais do que sobreviver. Mas eu continuei. Às vezes por fé, às vezes por birra. Às vezes só porque eu não sabia mais viver sem tentar. Hoje, alguns daqueles que riram de mim me mandam currículo. Alguns trabalham comigo. Outros ainda fingem que nada aconteceu. Mas a verdade é que não importa, porque minha maior vitória não foi ver eles pedindo emprego. Minha maior vitória foi não deixar a risada deles matar o menino que desenhava horizonte num caderno rasgado. Se você está me ouvindo agora e sente que seu sonho é grande demais para o lugar onde você vive, para os olhos que te observam, para os comentários que você recebe, guarda isso. O problema não é o tamanho do seu sonho, é o tamanho da visão de quem está rindo. Quem vê pouco, ri de quem vê longe. Você não precisa de todo mundo acreditando em você. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma pessoa, talvez sua mãe, um amigo, um desconhecido ou até um senhor de mercearia, que olhe para o seu caderno e diga, isso aqui é mais do que rabisco. O resto você constrói com quedas, erros, tentativas, noites em claro e uma teimosia quase santa. Talvez um dia as mesmas bocas que hoje soltam piada soltem também um me contrata, um me ajuda, um como você conseguiu. E nesse dia, você vai ter a escolha que define quem você se tornou. Repetir a crueldade ou escolher a dignidade.
Eu escolhi a dignidade. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque eu sei, na pele, o que é ser humilhado por tentar sonhar. E eu não quero ser nunca o tipo de pessoa que apaga a última luz acesa no olhar de alguém. Você acredita em destino? Eu não sei se eu acredito nessa palavra do jeito que muita gente usa, mas eu acredito em uma coisa: escolhas. A cada risada que você engole, a cada não que você recebe, a cada porta que bate na sua cara, você tem a escolha de acreditar que aquilo é uma sentença ou um capítulo. Se essa história falou com o seu coração, não guarda para você. Compartilha com alguém que esteja quase desistindo. Escreve aí nos comentários qual é o sonho que estão chamando de ridículo. Me conta quantas vezes já riram de você. Talvez o mundo ainda não saiba, mas eu sei. É justamente desses sonhos que ninguém aposta que nascem os horizontes mais bonitos. Obrigado por ter ficado comigo até o final, por se inscrever, deixar o like e comentar de onde você nos assiste. Eu amo saber até onde essas histórias chegam. Me diz aqui, já zombaram do seu sonho alguma vez? Lembra disso, nenhum riso de deboche é mais forte do que um coração teimoso que insiste em continuar, mesmo quando o mundo inteiro manda voltar. Tenha orgulho do tamanho do seu sonho. Fique com Deus e até a próxima.